ano novo, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Está muito alto para vocês? Não? Para mim está altíssimo aqui, eu não sei o que é. Eu devo estar com algum problema de audição. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Primeira celebração do ano. Primeiro culto de celebração do ano. E você escolheu estar aqui. Eu não sei se você veio só ou se você trouxe visitante, mas quem nos visita aqui essa noite, você que está vindo aqui pela primeira vez, não conhecia essa casa, ou você que não conhece um ambiente, uma sala chamada Zoom, preparada para quem nos visita, levanta a mão para mim, por gentileza. Você que nos visita, ou você que não conhece uma sala chamada Zoom, nunca esteve lá, levante a sua mão que você vai receber uma lembrança como essa que está aqui na minha mão esquerda, amém? Só abaixe a sua mão quando você levantar. Levante alto para você ser identificado aí, e só abaixe a mão quando você receber essa lembrança aqui, amém? Tem um chocolate aí para você e um convite super especial para você estar conosco no final do culto e bater um papo rápido conosco nessa sala que eu falei aqui, chamada Zoom. E você, nossos costumeiros irmãos que estão aqui todos os domingos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e este ano que Deus nos entrega novamente para vivermos da melhor maneira possível, amém? Em nome de Jesus, que nós possamos contar todos os nossos dias de 2026 na presença de Deus, amém? Isso é o mais importante para nós. Você que está em casa nos assistindo, obrigado, fique conosco até o final, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Vou pedir que a igreja abra a sua Bíblia lá no livro de Atos. Nós estamos na nossa série de mensagens, né? É o primeiro culto do ano. Nós seguimos falando sobre o Pentecostes. Hoje falamos sobre missão, o Espírito e a missão. E eu quero começar refletindo um pouco com vocês. Eu vi um vídeo muito curto, de alguns segundos, essa semana na internet, e aquilo me deixou meio pensativo. E o vídeo era um pastor dizendo que o ano de 2025 foi um ensaio para que, em 2026, Deus entregue tudo aquilo que Ele prometeu a você. Meu irmão, eu queria dizer uma coisa para você, isso é mentira, isso é verdade, é mentira, é verdade, o que você acha? Fala para mim, quem acha que é verdade isso? E quem acha que isso não é verdade? Mentira é uma palavra muito pesada. E quem não acha nada, levanta a mão. Não, tem alguma coisa errada nessa conta aí, peraí. Não está batendo, vou perguntar de novo. Quem acha que 2025 foi um ano de preparação para Deus? Olha que bonito isso que eu estou dizendo, viu? Presta atenção. 2025 foi um ano de preparação para que Deus lhe entregue tudo o que Ele te prometeu em 2026. Quem acha isso, levante a mão. Pronto. Mas quem acha que isso não procede, que isso não é verdade, levante a mão para mim. E quem não acha nada? Alguém está com vergonha de levantar a mão, certo? Mas vamos lá. Eu queria refletir sobre isso com vocês para começar o culto hoje. Se 2025 foi um ensaio, isso quer dizer que todas as experiências que nós vivemos com Deus, elas não foram para valer. Era só um ensaio. Para valer vai ser agora, mas ano passado não. Meu irmão, 2025 foi a Vera. 2025 foi para valer, sim. Esse ano que terminou semana passada, ele não foi um ensaio. Deus, Ele não nos deve nada para 2026. Amém, igreja? Ele não te deve nada, nem a mim, nem a nenhum de nós que estamos aqui. Tudo o que você fez em 2025 valeu. Tudo. Tudo que você plantou em 2025, se você ainda não colheu, você vai colher. Amém? Foi a Vera, o que você fez, valeu. O que você fez gerou resultados e impacto na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Então, o que você plantou, digamos, de bom, você vai colher.
E o que você plantou, que de repente não foi tão bom assim, meu irmão, você também vai colher. Foi tudo valendo. 2026, continua a vera, está valendo. Para você que não plantou em 2025, não tem colheita. Amém? Mas tem uma boa notícia. Você pode plantar a partir de agora. Você pode plantar em 2026, já que você escolheu não plantar em 2025. Porque se você não plantou, não tem colheita. Isso é razoável para você? Parece justo? Sim ou não? Mesmo você que não levantou a mão, isso é justo. Injusto seria você colher o que você não plantou. Amém? E você que plantou vida, você vai colher eternidade. Você que plantou espinhos, você não vai colher rosas. Isso é bíblico. É a lei da semeadura. Sabe aquela promessa que não aconteceu em 2025? Agora em 2026, eu não sei se ela vai acontecer. Eu não tenho a menor ideia, porque o mais importante já aconteceu. Ele já veio, ele já foi à cruz, ele já morreu por mim e por você. Ele já ressuscitou, ele já ascendeu aos céus e ele já mandou o seu Espírito. Tudo isso que eu acabo de falar já aconteceu. Não tem dívida e não tem promessa não cumprida de Deus para conosco. Já o contrário, eu não posso dizer da mesma forma. Se alguém devesse algo a alguém, seria nós para com Deus. Mas graças a Ele que Ele decidiu não cobrar. Amém? Outra boa notícia para você e para mim em 2026. Aquilo que você deve, a sua dívida do pecado, ela já foi paga. Você não deve mais. Mas você já não devia em 2025. Amém? Sabe aquela pessoa que Deus prometeu para você? Aquela varoa e aquele varão que Deus separou para você em 2026. Essa pessoa, eu não sei se você vai encontrá-la ou não. Porque Deus não separou ninguém para você. Não tem varão e não tem varoa. O que Deus fez por nós foi muito maior do que essas coisas. Agora, Ele orienta para quando você tomar a sua decisão de escolher a pessoa que você vai viver, vai se casar, até que a morte o separe, Ele orienta como você deve escolher essa pessoa. Amém? Faz sentido? Provérbios 31 fala: mulher virtuosa, quem encontrará? Parece que tem uma busca aí, né? Parece que tem uma procura, tem uma busca. De repente, sim, ela pode estar aqui dentro, ele pode estar aqui dentro da igreja. Mas pode ser que não. Mas exige aí uma iniciativa tua, amém? Principalmente os homens. Não está separado, está orientado para que você saiba escolher, tomar a sua decisão, para que depois você não coloque na conta de Deus algo que Ele não deve, amém? Eu conheci a Érica dentro da empresa que eu trabalho. Normalmente, as pessoas, existem exceções, mas normalmente as pessoas com quem nos relacionamos, elas estão no nosso ambiente. Trabalho, colégio, vizinhos, amigos em comuns e por aí vai. Então existe uma chance enorme, né, de aqui dentro ter casais que ainda não se entenderam. Existe. Isso pode acontecer. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E por fim, eu não vou deixar de registrar que regimes caem, né, todos os dias. E acho que foi ontem, anteontem, estou meio perdido aqui. O
ditador Nicolás Maduro foi preso, né? E aí você sabe que é o país que a gente meio que não tem muito a ver com isso, né? Assim, eu não conheço nenhum venezuelano, nunca fui a Venezuela, né? Mas agora se levanta um monte de gente dizendo o que é certo ou errado acerca da prisão do cidadão lá. Eu particularmente achei ótimo, mas quem não achou, eu não tenho nada com isso. O fato é que regimes ditatoriais, eles sempre caem. Eles sempre caem. Só tem um regime que não cai. Só tem um governo que não cai. É o governo de Deus. E entenda uma coisa. Entenda bem isso. Você é cidadão do céu. Então não importa necessariamente quem vai assumir o comando no nosso país vizinho. Eu não vou brigar com ninguém, independente de quem ganha a eleição esse ano no meu país. Sim, eu tenho um compromisso de votar consciente. Mas eu não vou brigar com a minha família quem pensar diferente de mim, por exemplo. Porque o governo que eu deposito as minhas esperanças é do alto, não é um terreno. Eu não acredito que homem nenhum, presidente nenhum, político nenhum tem capacidade de curar esse mundo. Mas do reino qual eu faço parte, o rei a quem eu sirvo, este tem. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. E você também serve a esse Deus e faz parte desse reino. Então não seja bobo, não seja boba de entrar em desavença com amigos e familiares por causa de gente que nem sabe que você existe. Amém? Mas vote bem, vote consciente. Falaremos disso esse ano, é inevitável. Vai ter política, né? Vai ter política. É possível que quando chegar perto das eleições, alguém nos visite, só quando chegar perto. Você sabe como funciona, eu também sei. Receberemos, trataremos muito bem. A gente só não pode esquecer quem é que nos governa ou qual é o governo qual a gente acredita. Amém? Então que dessa maneira, com esse entendimento, você tenha um ano maravilhoso, excelente, meu irmão e minha irmã. O meu ano de 2005 foi fantástico, foi tremendo. Em todos os dias difíceis que eu passei, todas as lutas que eu enfrentei, Deus estava comigo em todas elas. Todas as perdas que eu tive, foram algumas, Deus estava comigo em todas elas. E Ele também estava comigo nas minhas conquistas. Ele também estava comigo quando as coisas deram certo. Amém? E por que isso? Porque Ele sempre está com você. Não importa as circunstâncias. Ele não é um Deus de circunstâncias. Ele é o Deus de toda a nossa vida. Independente qual for a luta, a batalha, o problema pelo qual você passe, Ele está com você. Independente de qual seja a sua conquista não importa para Ele, o que importa para Ele é você. Amém? Ele não morreu pelo que você tem, Ele morreu por você, para resgatar você. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Deus é bom o tempo todo. E até aqui Ele tem nos ajudado. E nos trouxe até essa primeira reunião, essa primeira celebração com mão forte. É interessante, eu fiquei refletindo muito esse fim de ano. Eu tive um privilégio enorme de, pela primeira vez que eu me lembre, eu passei a virada de ano com os meus discípulos, aqui da Semente mesmo, que eu também chamo de minha equipe, né? É porque a equipe, na verdade, ela é muito grande, né? Aí tem os pastores, né, que caminham, a gente caminha mais perto e tudo, e forma aquela equipe principal, só por uma questão de organização, não é que um é melhor que o outro, não tem isso aqui. Eu não sou melhor que ninguém, eles não são melhores que ninguém. Mas eu tive o privilégio de virar o ano com eles.
E eu fiquei observando um pouco, às vezes, na verdade, meia-noite eu estava dormindo há muito tempo. Um pedaço deles ficou acordado, não sei, eu estava dormindo, né? Então eu não sei quem ficou acordado e quem não. Mas eu não consigo ficar acordado, já perdi muita noite de sono na minha vida regressa assim, não estou disposto a passar por isso mais. Então, mas foi uma bênção muito grande. Eu ficava olhando para ele, Jairan, não olhando para a circunferência, olhando. Jairan já é pai do Nicolas e Bianca está grávida já de outro. Eu conheci Jairan. Rapaz, Jairan era um cara, Jairan nem perspectiva tinha. Ou se ele tinha, ele não sabia dizer, porque eu não entendia Jairan. E Deus, de repente, transforma esse cara num pastor, num homem assim, exemplar. Assim, eu sou um profundo admirador. Quando o Jairan traz a palavra aqui, por exemplo, eu sou extremamente tocado por Deus. E o cara já vai ser pai do segundo filho, George, Cíntia, também. Pastor Alisson sozinho, né? Virou o ano só, sem a esposa e seus filhos que viajaram. Pude ver no rosto dele, assim, no semblante dele, assim, a falta que a mulher dele faz. E os filhos, ainda que ele não expressava com palavras, mas o corpo fala. Então, o tempo é implacável, né? Ele passa mesmo. E 2026 vai passar, assim como 2025. Eu suspeito que Jesus não volta em 2026 ainda, mas eu não tenho como garantir isso, nem para mim, nem para vocês. Então eu sugiro, viva todos os dias de 2026 como se Jesus fosse voltar naquele dia. Assim não tem como dar errado. Não vai dar errado. Viva crendo que pode ser hoje, antes desse culto terminar. Viva dessa maneira a sua vida em 2026. Crendo que hoje é o dia. Hoje pode ser o dia. Nossa primeira mensagem da série O Pentecostes, nós falamos sobre poder para testemunhar. E entendemos que o poder estava muito mais ligado a uma capacitação, a uma capacidade, a uma coragem, a uma força para testemunhar do que qualquer outra coisa. E domingo passado nós falamos sobre o Espírito que nos foi dado e entendemos que é um único Espírito, que Jesus ascendeu aos céus e cumpriu a sua promessa, mandando o seu Espírito. Foi nesse dia, no dia de Pentecostes, no 50º dia, Ele mandou o seu Espírito, e é este Espírito que habita em nós ainda hoje, amém? Não existe outro Espírito. Entendemos que você não vai ser batizado, depois que você recebe Jesus, você vai receber alguma outra coisa para ser batizado. Isso já acontece quando você recebe Jesus como único e suficiente Salvador, uma única vez, amém? É este Espírito, é só um Espírito, Pai, Filho, Espírito Santo, é este que habita em você, e falamos disso domingo passado. Nós paramos lá no versículo 4, que dizia assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aí hoje nós vamos partir do 5, versículo 5, Atos 2, 5. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Deixa eu explicar para vocês quem eram essas pessoas. Esses judeus devotos a Deus, entenda bem, o Espírito ele tinha acabado de acontecer ali, certo? Então a igreja estava nascendo ali. Essas pessoas eram devotas a Deus porque eles cumpriam a lei, eles sacrificavam no templo. Eram pessoas religiosas que cumpriam a religião, porque era assim antes de Jesus, amém? Era assim. Você sacrificava animais para cobrir os seus pecados com o sangue do animal, era assim. Essas pessoas devotas a Deus eram essas pessoas, pessoas que seguiam a religião judaica, a religião de Israel, amém? Eram essas pessoas, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua.
Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, e do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Povo de Deus, era gente demais e era gente de todo canto. Era gente do mundo todo. E nesse trecho aqui, mais uma promessa estava se cumprindo nesse momento. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, sempre tem, irmãos, sempre tem. Alguns, todavia, zombavam deles. Perceba, você sabe, está escrito, nós já conhecemos a história, mas quem estava ali não. Amém? Então perceba, era uma ação do Espírito Santo que estava acontecendo ali. Porém, ou todavia, como diz a minha tradução, eu uso o NVI, alguns não perceberam isso. Alguns, vendo o cenário, vendo a situação, não enxergaram ou não sentiram, não perceberam, não se deram conta que era o Espírito Santo de Deus agindo naquelas pessoas. Então tinha gente lá, perto dessa multidão, que vendo tudo, como muitos, todos estavam vendo, mas tinha gente que não percebeu, ou não entendeu, mas estava lá. Ou seja, literalmente falando, naquele momento, esteve mais perto do Espírito do que muitos que ainda não se converteram ainda hoje. Mas não foi suficiente. Todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Acharam que estavam bêbados. Jesus disse que eles não deviam se ausentar de Jerusalém, porque do alto seriam revestidos de poder. Era o Espírito, e era o que estava acontecendo aqui. Ali nasce a igreja, o derramar do Espírito. E Atos 2:4, texto de semana passada, diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse texto, ele nos sugestiona a enxergar o que está acontecendo aqui, como o batismo no Espírito Santo evidenciado pelo dom de línguas. Só que não é o que está acontecendo aqui. Não é isso que acontece. Sim, o Espírito Santo ele é derramado. Mas o que o texto diz? Judeus piedosos, pessoas de Deus, pessoas que seguiam a Deus, seguiam a lei de Deus, eram pessoas comprometidas em agradar, a obedecer a Deus. Porque antes de Jesus, o que se tinha era a lei, para que você obedecesse e seguisse os princípios cristãos. E as pessoas que estavam ali, a multidão, eram esse tipo de gente. Gente que frequentava a sinagoga, igual gente que vai para a igreja. Eram essas pessoas, gente de Deus mesmo, gente temente a Deus. Só não tinham ainda um encontro com Cristo. E tudo era muito recente ali, a coisa estava acontecendo. Estava tudo muito recente. Dentro do cenáculo, nós não tínhamos tanta informação do que aconteceria ali dentro, do que estava acontecendo ali dentro. Mas o texto nos diz que era muitas pessoas de etnias diferentes, de várias localidades, nacionalidades, ou seja, era uma mistura grande. E o texto diz que esse monte de gente
cada uma de uma nação, cada pedaço ou quantidade de pessoas de um canto diferente, que falavam uma língua diferente. Aí o texto diz que eles começam a ouvir as maravilhas de Deus na sua própria língua. Eu não sei o que estava sendo dito, o texto não diz isso para nós. Se eram salmos, porque era costume da época, se reunir nas sinagogas e os salmos ser lidos, cantados, se era uma oração fervorosa que estava acontecendo naquele momento, e o Espírito Santo, digamos assim, traduzindo na linguagem deles para que todos ouvissem. O fato é, eles ficam perplexos, eles ficam loucos com aquilo que ele está vendo, louco. E o mais incrível é que eles, embora perplexos, embora loucos, não saíam dali, e existia um grupo ali, vamos chamar aqui de um terceiro grupo de pessoas, que não cria, simplesmente não acreditava. Possivelmente, a oração, o texto lido, a lei lida, possivelmente estava sendo lido num único idioma. É como eu falei, nós não temos isso claro no texto. Lucas, ele não coloca isso claro para nós. Mas é bem possível, porque era lido em hebraico. A religião judaica gostava de manter a tradição. Então, os textos na sinagoga sempre eram lidos em hebraico, para que a tradição não fosse quebrada. Mas o fato é que as pessoas ouviam cada um na sua língua. E isso que chamou a atenção de todos eles. Tinha judeu de todo canto, meus irmãos. Vocês sabem que os judeus foram dispersos pelas perseguições. Então começou a nascer judeu em todo canto. Toda nacionalidade. Aprendendo uma nova cultura, crescendo no meio de uma nova cultura, aprendendo, vivendo, aprendendo uma nova língua materna. Então era muita gente, de várias nacionalidades. Eles se aproximam, porque eles percebem que o que está acontecendo ali é uma adoração a Deus. E eles percebem por quê? Porque eles entendem. Por isso eles se aproximam, é por isso que a multidão se achega, porque o que está acontecendo ali é uma adoração a Deus. E o que é mais louco para eles, era uma adoração na língua deles, eles entendiam. Para que não houvesse dúvida do que estava sendo dito, falado, orado ou cantado. Mas Deus estava sendo glorificado, e isso chama a atenção deles, e eles se aproximam. Eles não estão confusos ao ouvir o que eles estavam ouvindo. Não era eles que estavam confusos. Quem estava entendendo. Quem estava confuso é quem não estava percebendo, digamos assim, o que estava acontecendo ali. Por isso que achou-se que essa turma está bêbada. Não, olha, ele está orando na minha língua, eu estou entendendo. Aí um outro de outra nacionalidade falava, não, não é na sua, não, é na minha. Aí alguém olhava isso e disse, vocês estão bêbados. Está cada um dizendo uma coisa, cada um dizendo que é na sua língua, vocês só podem ter bebido. Eles não estavam conseguindo perceber. E aí fica fácil você, digamos assim, dizer qualquer coisa, ou dizer qualquer bobagem. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Existe um momento na história, aonde diferente desse momento, aonde as pessoas, elas começaram a se entender, mesmo sendo de nacionalidades diferentes, mas existiu um momento que aconteceu o contrário. Já sei que você sabe de Gênesis 11, você conhece esse texto. Vou ler a partir do versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa.
Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Existia uma intenção aqui, nessa unidade. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, a trindade em operação, né? Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O que é interessante aqui nesse texto de Gênesis é que aqui os homens eles se reúnem numa só linguagem para construir algo para a sua própria honra. Olha o que eles queriam: ser conhecidos por toda a terra, que o nome deles estivesse alto, que ninguém esquecessem deles. Deus já sabia como é que esse tipo de coisa termina. Eles queriam se tornar célebres, inesquecíveis. Então eles se unem para isso. A unidade era para isso. E Deus olha para aquilo e vê: esse negócio vai crescer, isso vai dar certo e não vai ser bom. Isso aqui acaba resultando em maldade, isso aqui acaba resultando em orgulho, isso não vai dar certo. E Deus disse: espalha isso aí, acaba com isso. Então o que acontece aqui em Gênesis é exatamente o contrário do que acontece no Pentecostes. Em Gênesis o homem se une uns aos outros numa só língua, para procurar glória para si. Essa era a ideia, esse era o pensamento. E nesse momento Deus os confunde. Mas no momento em que o povo se une em torno da glória de Deus, Ele derrama o seu Espírito. Ele junta. Toda vez que nos reunirmos para glorificar a Deus, em espírito e em verdade, é isso que Deus faz, Ele nos junta. E toda vez que nós buscarmos a glória para si, Deus nos confunde. Olha a sequência do texto: gente de Roma, cretenses. Creta era uma ilha importantíssima na rota comercial. Ou seja, gente dos 4 cantos da terra em Jerusalém. Gente dos confins da terra em Jerusalém. Gente de todo canto. Versículo 8, Atos 1:8, olha aí na sua Bíblia junto comigo. 1:8, olha o que Deus promete, olha o que está acontecendo em Pentecostes, e olha o que Deus fala, olha o que Jesus fala antes. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Era a palavra de Deus se cumprindo no Pentecostes mais uma vez. Para quê? Para sermos testemunhas até os confins da terra. Para que o Evangelho chegue aonde Jesus ainda não é conhecido. Para que a palavra de Deus não pare em você. Passado 10 dias do Pentecostes, a palavra começa a se cumprir. Porque naquele momento tinha gente dos 4 cantos da terra que ouvia falar as maravilhas de Deus na sua própria língua. Então, se eles entendiam, eles podiam replicar, eles podiam testemunhar acerca da glória de Deus. Eles entendiam o que estava sendo falado. Aquilo que um dia foi disperso, Deus junta em torno do nome dEle. E essa é a igreja. Aquilo que um dia foi confuso, Deus torna inteligível, possível de entendimento,
através do seu Espírito. Aquilo que foi separado agora estava sendo junto. Aquilo que foi separado agora estava em comunhão, comunhão das pessoas, dos homens, em prol da glória de Deus. E a partir de agora, vocês dos 4 cantos da terra vão entender quem é o Senhor. Esse é o poder da igreja, e era isso que estava acontecendo. Deus antigamente reuniu o seu povo em torno de um sacerdote, de uma pessoa que era ungida, de um profeta. Agora ele estava fazendo diferente. Agora ele estava dizendo que o mundo ia entender quem ele era através da sua igreja. Agora não era um ungido, um profeta. Eu sei que eles ainda aparecem, eles ainda se intitulam assim, mas agora Deus estava dizendo através do seu Espírito: agora a voz é a voz da minha igreja. Agora é todo um povo, agora é uma geração eleita, agora é uma geração de sacerdotes. Agora somos nós. Diante disso eu posso dizer, de fato, agora é a nossa vez. De quê, pastor? De vencer? Não, de sermos testemunhas. Amém? De testemunhar o amor de Deus, de testemunhar sobre a glória de Deus, de levar o Evangelho adiante, com o poder dele, para sermos capazes de pagar o preço. Porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Sucumbimos, desistimos, somos fracos. Nós caímos diante do pecado, mas com a glória dele, com o Espírito dele habitando em nós, não seria mais assim. Essa é a geração que foi levantada e chamada de igreja. Gente de diferentes culturas, diferentes gostos. Sabe, você sabe que o europeu, o francês, por exemplo, ele passa vários dias sem tomar banho quando está na época do frio lá. O brasileiro já é diferente, se deixar ele toma 3 banhos por dia. Alguns. Temos hábitos diferentes, costumes diferentes. Tem gente que pega o feijão e coloca em cima do arroz. Tem gente que pega o feijão e coloca do lado do arroz. Eu sou desses. Somos diferentes culturas, unidos em torno de um só Espírito. Porque é o mesmo Espírito que habita em mim, é o que habita em você. E é esse o tempo que vivemos hoje. Tem coisas que falam contigo, que falam ao teu coração, mas essa mesma coisa não fala ao meu coração. Por quê? Porque é para você. Porque a palavra é para você. Porque é aquilo que Deus tem para você. O que Ele tem para mim, Ele fala comigo e eu entendo. Porque eu sou ovelha e eu conheço a voz do meu pastor, amém? Mas tem coisas que não é para mim, é para você. E eu não vou entender. Eu não vou captar. Mas você vai, amém? Há coisas que te tocam lá no fundo, que para mim não faz diferença nenhuma, mas para você faz. Nós temos diferentes opiniões e nos relacionamos com Deus também de maneiras diferentes. Mas um só Espírito. Servimos ao mesmo Deus. Essa é a consciência que nós nunca podemos perder. Do reino qual nós fazemos parte. Que 2026 isso seja tão puro e tão claro como uma água mineral. De qual reino você faz parte, a qual Deus você serve. O seu Deus, ele não é esquerda, ele não é centro, ele não é direita, ele é Deus. Ele está acima disso tudo. Amém? Ele está acima disso tudo. Você é o quê? Esquerda, centro ou direita? Você é de Deus. Você é desse Deus que está acima disso tudo. Amém?
É a esse Deus a quem você serve. Ele está acima disso tudo. Isso tudo está abaixo dele. Isso são coisas de homens. E sabe para quê? Muitas vezes, para que eles construam as suas torres. Lembra da Torre de Babel? Isso são coisas de homens. Poder terreno, poder de homens, para que eles construam as suas torres e façam predominar a sua cultura, que não é a cultura de Deus, seja esquerda, seja centro, seja direita. A cultura do reino é a cultura do reino de Deus. Não queira construir uma torre para você, para que o seu nome seja lembrado. Amém? Nós falamos a linguagem do reino. Nós glorificamos a um Deus. Nós não falamos para um segmento. A igreja de Jesus se comunica com todos os segmentos, todas as pessoas. Jesus era assim. O dom derramado no Pentecostes era um dom missional, é um dom missional até hoje. Essa manifestação do Espírito registrada em Atos é para a expansão do reino de Deus. Não é para nós sermos promovidos dentro de um prédio com algum dom que nós tenhamos. Isso não vai fazer diferença, amém, irmãos? Mas lá fora, você pode fazer diferença. Eu posso fazer diferença, amém? Mais importante que os dons. Perceba que essa não era a preocupação de Lucas. Lucas entendia dos dons. A carta aos Coríntios foi escrita antes de Atos, por Paulo. Lucas andava junto com Paulo. Ele entendia sobre os dons. E ele não menciona isso em Atos. Porque a questão aqui não era dons. Foi algo diferente. Cada um na sua própria língua. Isso foi algo fenomenal, gente. Isso foi uma loucura para quem estava lá. Isso é para dizer, olha, não tem barreiras, não tem limites, o Evangelho não tem limites, não tem barreiras, não há nada capaz de segurar o Evangelho. Ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Não importa qual idioma você fale, ele alcança você, ele alcança os seus. Amém? Talvez é o maior fenômeno depois da crucificação que já aconteceu nesse mundo. O que era importante ali? Era que o reino estava sendo proclamado. As grandezas de Deus, as maravilhas de Deus estavam sendo ditas e estavam sendo entendidas pelas pessoas. Todo mundo entendeu. Ao passo que alguns zombavam. É como eu disse, sempre irá existir essas pessoas. Esses caras estavam bêbados, sempre. Tem gente que está perto e não vê, não entende, não consegue. Tem gente que passa a vida inteira dentro de uma igreja evangélica sem ter uma experiência com Deus. E a culpa é de quem? É da igreja. Vai dizer que é da igreja. Mas a relação é individual. Essas pessoas estavam perto da igreja. Não foram os de fora que disseram que o lado de dentro estava bêbado. Os de fora, o texto diz que eles estavam perplexos, maravilhados com o que estava acontecendo. E não foram os de dentro que disseram que os de fora estavam bêbados. Os de dentro estavam orando, cantando, deixando os de fora perplexos com o poder de Deus. Existia, como eu disse, esse terceiro grupo, que estava duvidando daquele barulho todo. O povo estava celebrando, o povo estava eufórico, celebrando as maravilhas de Deus, cantando as maravilhas de Deus. Enquanto uns falavam, vocês beberam? Vocês estão loucos? Não, eu não estou louco, ele está falando numa língua que eu estou entendendo. Meu irmão e minha irmã, Deus fala. Ele ainda fala. Ele até hoje fala. E deixa eu te falar uma coisa. Ele fala a sua língua. Ele fala a minha língua.
Sabe por quê? Porque Ele entende a sua dor. Eu não entendo a sua dor, por mais que eu tente me colocar no seu lugar. Tem gente que ouve o barulho, ouve o som, mas não percebe o que está acontecendo. A gente vê um evento parecido com esse, com a mulher do fluxo de sangue. Aqui está acontecendo algo semelhante. E tem gente que parece que o Espírito fala assim: é com você que eu estou falando. Essa palavra é para você. Vou evitar de apontar para alguém, para ninguém achar que, olha, o pastor apontou para mim. Não tem nada disso. É aí dentro. Tem gente que ouve o barulho e acha que é loucura. Mas tem gente que ouve a voz de Deus, sabe que é Deus. E às vezes isso aconteceu no meio das suas dores, às vezes isso aconteceu no meio das suas guerras. Só você sabe. Pastor nenhum sabe, líder nenhum sabe. Você pode até ter derramado das suas dores para alguém, para um amigo, para um irmão, isso é muito válido. Mas quando Deus fala conosco, só nós sabemos. Só nós sabemos quando o Espírito fala conosco. E Deus, Ele fala a sua língua. Ele fala a minha língua. Ele fala de um jeito que você entende. Ele fala de um jeito que eu entendo. A igreja, ela precisa ser como Cristo e saber se comunicar com as pessoas de forma honesta, de forma limpa. Sabe, a igreja precisa falar a língua da mulher samaritana, como Jesus falou, que ninguém queria nem passar perto, mas Jesus foi até ela e conversou com ela. Sabe, a igreja precisa saber falar a língua da mulher adúltera, que as pessoas queriam apedrejar, mas Jesus foi até ela e libertou ela. Essa é a igreja, porque a palavra de Deus, ela alcança todos, ou pelo menos deveria alcançar todos. Para que a gente quer ser cheio do Espírito, se às vezes a gente não consegue se comunicar com a nossa esposa que está dentro de casa? Às vezes um pai não se comunica direito com um filho, mas está cheio do Espírito. Vem para cá, fecha os olhos e levanta a mão, mas chega em casa, não senta com o filho para conversar. Às vezes você quer estar cheio do Espírito, mas chega na tua empresa e é um péssimo funcionário. Mas vem para cá e quer estar cheio do Espírito, fica orando e clamando pelo Espírito. Para quê? Para que a gente quer estar cheio do Espírito? Se às vezes a gente briga com o nosso vizinho, com o nosso amigo. A gente vem para a igreja às vezes brigado. E se eu falar assim, ó, não pode ceiar se você está brigado com alguém, acho que um monte de gente de repente não vai, que vai se lembrar de alguém, mas está cheio do Espírito. Que Espírito é esse? O santo não tem como ser. Inclusive que Deus possa te lembrar agora, se isso existe na sua vida, na minha vida. Se você tem restrição contra alguém, comece o ano consertando isso. Quer uma meta para 2026? Peça perdão. Arrependa-se. Procure a pessoa a quem você ofendeu, ou procure a pessoa que foi ofendida por você, vai até ela e diz: eu te perdoo. Só os nascidos do Espírito são capazes de fazer uma coisa desse tipo, meu irmão e minha irmã. Pessoas que não têm o Espírito não conseguem. Esse fim de semana
para encerrar, eu já estourei o tempo, mas um discípulo meu perguntou a mim: pastor, qual é a meta para 2026? Assim, a gente vai caminhar sobre qual visão? Eu falei: cara, eu estou pensando no seguinte: se a gente entender que quando a gente chega aqui nesse prédio, aqui na frente, ali no estacionamento, você que serve aqui nessa casa, você está em missão, amém? Amém? Você está em missão. Então quando você chega aqui, você está sendo evangelizado a todo tempo. Quando você sai do carro, você está sendo evangelizado. Quando você passa na porta, você está sendo evangelizado. Quando você passa por aquela segunda porta ali, você está sendo evangelizado. Você entra aqui, você louva, você está sendo evangelizado. Você ouve a palavra, você está sendo evangelizado. Então quando você entra aqui, até o momento que esse culto termina, você está sendo evangelizado. Se na hora de ir embora, você entender que quando você faz o caminho de volta, aí você faz o contrário, você sai evangelizando. Da mesma maneira que você foi evangelizado, agora você vai embora. Agora você vai evangelizando. Eu não vou te levar para um encontro para você entender isso. Eu não vou levar você para uma granja e passar 2, 3 dias para você entender isso. Mas essa é a meta para 2026 da semente. Quando você chega aqui, você vem para cá sendo evangelizado. E quando você vai embora evangelizando. Mas pastor, quando eu vou embora do lado dos meus irmãos que já são evangélicos. Não, eu vou te explicar então. Quando você entra no carro com a tua esposa para ir embora, você entra já abençoando a vida dela, sabe? Falando palavras de carinho e de amor para ela. E vocês têm um caminho de volta para casa maravilhoso, cheio da presença do Espírito. E quando você chegar em casa, talvez quando você vai abrir o portão para entrar na garagem, um vizinho seu sai. E você vai lá falar com ele, dar um abraço nele, sei lá, e de repente convidar para tomar um café. Você está evangelizando. Porque amanhã é segunda e quase todo mundo aqui vai trabalhar. Então se lembre que você está saindo. E você sai evangelizando. Na condução que você pegar, numa alternativa que você pegar, no mototáxi que você pegar, vai evangelizando. Quando você chegar no seu trabalho, entenda que você está evangelizando. Essa é a nossa meta. É difícil, gente. Não precisa você pagar nada, nem pagar a entrada de ninguém, nem nada. Você não precisa nem ofertar aqui nessa igreja. Se você não quiser, não oferte aqui. Abra um parênteses, a gente precisa de dinheiro, mas Deus não, amém? Deus não. Então se você estiver bem com Deus, isso é o que importa para nós aqui, porque Deus não vai nos deixar faltar, porque Ele é fiel. Nós não somos fiéis, mas Ele é fiel. Ele não precisa do nosso dinheiro e de nada que a gente tenha. É uma dádiva, é uma bênção nós podermos adorá-lo com algo tão sujo como dinheiro. Mas Ele mesmo, Ele não precisa. A igreja precisa, Ele não. Mas faça isso. Conduza a sua vida em 2026 evangelizando. Você está em missão. Pastor, eu não sei o que dizer, mas você tem o Espírito dentro de você. Se você ler esse livro, ele vai te lembrar o que você precisa dizer. Ainda que a sua memória seja fraca, ele vai te lembrar. Se encha de Deus, que você vai derramar Deus na vida das pessoas. Amém? Então esse é o nosso alvo para 2026. Que você, que eu, que nós evangelizemos as pessoas. Falemos de Jesus aonde quer que nós estejamos. Quer coma, quer beba, quer faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então fica de pé. Eu penso que é uma excelente meta para a gente entender que esse Espírito, ele não veio para te dar um poder, para você se promover aqui dentro e mostrar que você tem dom aqui dentro.
eu reconheço e creio em todos os dons do Espírito. Quem tem o dom do Espírito não quer se promover. Quer se promover quem não entende o Espírito. Mas quem o tem, só quer se doar. Amém, queridos? Essa é a nossa meta para 2026. Você vem para cá e você vai sendo evangelizado aqui. Faz parte do meu trabalho como pastor. Mas quando você sair daqui, você sai daqui evangelizando. Na calçada, andando com seus amigos, no comércio que você parar para comprar alguma coisa. Todo tempo, você sai evangelizando. A todo instante. Nós vamos louvar agora a Deus e você vai receber o pão simbólico e o vinho, que é suco. Amém? Daquela maneira, os irmãos que estão em célula trouxeram pão. E depois que louvarmos, eu vou dar uma direção a vocês, nós vamos fazer 2 movimentos. Amém? Um vamos fazer agora já. Você que está recebendo o pão e o vinho, e você que está em célula, você vai procurar o seu líder aqui, vai sair do seu lugar, procure o seu líder, procure a sua célula e se aproxime dessa pessoa, do seu líder da sua célula. Você pode fazer isso agora, enquanto nós louvamos a Deus. O louvor, quando terminar o culto, vocês não guardem nada, fiquemos aqui e nós vamos ceiar, amém? O baterista vem para cá e a gente vai ceiar. falei que nós íamos fazer 2 movimentos. O primeiro já fizemos, está todo mundo, quem está em célula, está junto da sua célula, amém? Então agora, você que está em célula, todos vocês que estão em célula, você vai olhar para a igreja e quem não está em célula, e você vai convidar essa pessoa para estar junto com você na sua célula, e vai sair junto com a tua célula, amém? Então você pode sair do seu lugar, se mexer, chamar a pessoa, as pessoas, né? Amém? Ou seja, ninguém desgarrado, ninguém fica desgarrado, amém?
deixe ninguém sozinho, ninguém sozinha. Amém? Ninguém. Com os anjos estamos entrando na sala do trono. Vai, estamos juntando a terra. Com os anjos estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra. Com os anjos estamos entrando na sala. Aleluia. Declare. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Irmãos, vocês sabem que o reino de Deus, viver pelo reino, viver para o reino de Deus é um reino de repartir. E a ceia do Senhor, ela também simboliza isso, ela simboliza o repartir. O próprio Deus, ele se repartiu para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Entenda uma coisa, o mundo, ele precisa da igreja. O mundo vai perecer se a igreja de Jesus não fizer algo para reverter isso. Se você que tem o Espírito não espalhar o amor de Deus aonde você estiver, a igreja está falhando em sua missão. É muito importante que nós entendamos isso. Essa é a missão, é por isso que você tem o Espírito Santo. Para que você faça esse reino avançar, essa verdade do Evangelho avançar. Ame as pessoas, faça algo por elas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as vezes que comermos desse pão e bebermos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, igreja? Você pode comer o pão agora e beber o cálice. Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja.
está encerrando o nosso primeiro culto do ano de celebração, amém? Você é o culto. Que você seja um culto a Deus quando você sair daqui. Que a sua vida seja um culto a Deus aonde quer que você for, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Domingo que vem, 18 horas, estaremos aqui novamente para celebrar a presença de Deus, o amor de Deus sobre a nossa vida. Não venha sozinho, sozinha. Convide alguém, um vizinho, um familiar seu, amém? Em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Evangelho e obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, por poder iniciar o ano, Pai, com esta reunião, falando das Tuas maravilhas, do Teu poder e do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos dê um coração voltado para os Seus ideais, Pai. Senhor, enche o nosso coração de gosto pelas Tuas coisas. Enche o nosso coração esse ano, Pai, de compaixão pelos perdidos, por aqueles que ainda não conhecem a Ti, em nome de Jesus. Que os Seus dons, Pai, possam entrar em operação na nossa vida, Pai, para que o Seu Evangelho avance na vida do próximo, em nome de Jesus. Senhor, que a nossa vitória possa se tornar a cada dia mais parecidos contigo, Pai. Se vamos comemorar algo em 2026, que seja a nossa semelhança com o Senhor. Que as nossas atitudes, que a nossa postura, Pai, que aquilo que sair da nossa boca seja para glorificar o Teu nome. Que aquilo que nós fizermos, ainda que de boca fechada, seja para glorificar o Teu nome, Pai. Que as pessoas, ao olharem para nós, que as pessoas, ao olharem para o Teu povo, possa ter dificuldade em discernir quem somos. Tamanha seja a nossa semelhança para com o nosso Pai. Que essa seja a nossa meta, que esse seja o nosso alvo para todos os dias de 2026, porque o Senhor é fiel, o Senhor já cumpriu tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor não nos deve nada, o Senhor já nos deu tudo, Pai, gratuitamente. No mesmo amor, na mesma paz, na mesma harmonia e segurança que o Senhor nos trouxe até aqui, assim também o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares. E eu faço esta oração em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, e a igreja diz: Amém.